2 Coríntios, capítulo de número 1, a partir do versículo de número... Vamos ler a partir do versículo 10, faltou aí na quarta-feira passada o versículo 11, então nós vamos ler a partir do versículo 10 para a gente entender direitinho. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos. Enquanto vocês nos ajudam com as suas orações, assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos. Este é o nosso orgulho, a nossa consciência dá testemunho de que nos temos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês, com santidade e sinceridade provenientes de Deus. Não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Pois nada lhes escrevemos que vocês não sejam capazes de ler ou entender. E espero que, assim como vocês nos entenderam em parte, venham a entender plenamente o que podem orgulhar-se de nós, assim como nos orgulharemos de vocês no dia do Senhor Jesus. Confiando nisso e para que vocês fossem duplamente beneficiados, planejava primeiro visitá-los em minha ida à Macedônia e voltar a vocês vindo de lá, para que me ajudassem em minha viagem para a Judéia. Quando planejei isso, será que o fiz levianamente? Ou será que faço meus planos de modo mundano, dizendo ao mesmo tempo sim e não? Todavia, como Deus é fiel, nossa mensagem a vocês não é sim e não, pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vocês por mim e também por Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele sempre houve sim, pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Invoco a Deus como testemunha de que foi a fim de poupá-los que não voltei a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a sua fé, mas cooperamos com vocês para que tenham alegria, pois é pela fé que vocês permanecem firmes. Por isso resolvi não lhes fazer outra visita que causasse tristeza, pois se os entristeço, quem me alegrará senão vocês a quem tem entristecido? Escrevi como escrevi para que quando eu for, não seja entristecido por aqueles que deveriam alegrar-me. Estava confiante em que todos vocês compartilhariam da minha alegria, pois eu lhes escrevi com grande aflição e angústia de coração, e com muitas lágrimas, não para entristecê-los, mas para que soubessem como é profundo o meu amor por vocês. Se um de vocês tem causado tristeza, não a tem causado apenas a mim, mas também em parte para eu não ser demasiadamente severo a todos vocês. A punição que lhe foi imposta pela maioria é suficiente. Agora, ao contrário, vocês devem perdoar-lhe e consolá-lo, para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Portanto, eu lhes recomendo que reafirmem o amor que têm por ele. Eu lhes escrevi com o propósito de saber se vocês seriam aprovados, isto é, se seriam obedientes em tudo. Se vocês perdoam a alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Vamos orar? Senhor, essa é a tua palavra, nós nos colocamos aqui em tua presença nessa hora, pedindo ao Senhor da tua graça, direção e favor sobre as nossas vidas, para que em nome de Jesus nós sejamos fortalecidos, acrescidos nessa noite da tua doce presença e levados a conhecer a tua santa vontade. Pai amado, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, faltas, tudo aquilo que temos feito contrário à tua vontade, nós te pedimos perdão. Nós oramos e repreendemos tudo que não presta e que não vem do Senhor. Todo pensamento ruim, medo, apreensão, ansiedade, dor, toda preocupação com as coisas lá fora, nós oramos, Senhor, e repreendemos desse lugar, das nossas vidas e das nossas mentes nessa hora.
e pedimos ao Senhor que nessa noite, mais uma vez, apenas a Tua Palavra e o Teu Santo Espírito tenham lugar para agir e reinar no meio de nós. Amém e amém. Bom, meus irmãos, na quarta-feira passada nós introduzimos a carta, né? E não há muita novidade, a introdução ela é muito semelhante àquilo que ano passado nós vimos na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Contexto acerca da cidade, da cultura, enfim, isso permeia todo o livro. E ainda as questões envolvendo a igreja. Como nós falamos, uma igreja muito dividida, uma igreja com várias problemáticas. Paulo trata várias delas na sua primeira carta aos Coríntios. E aqui nós estamos diante de Paulo agora tratando novamente com esses irmãos. Ele inicia essa carta agora falando a respeito de Deus. Antes de entrar nos problemas, Paulo exalta a Deus. Nós vimos isso, especialmente trazendo a perspectiva de Deus enquanto consolador. Não apenas de Paulo, mas de toda a igreja. Não apenas de Paulo e daquela igreja, mas de todos nós, enquanto igreja do Senhor. Deus é o nosso consolador, que nos consola nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, nas tribulações pelas quais passamos. E Paulo, ele exemplifica isso por meio das suas próprias tribulações, que vinha passando e enfrentando, era até conhecido de certa forma por isso, pelas perseguições que sofria. E depois, mais na frente na carta, nós vamos ver que essa era inclusive uma das motivações para alguns irmãos rejeitarem Paulo, o fato de que ele era muito perseguido. Então alguns começaram a rejeitar, dizendo assim, que líder é esse? Que pastor é esse que só vive sofrendo, só vive sendo perseguido? Paulo não era rico, Paulo não era dos pregadores mais eloquentes e só via sendo perseguido onde ia. Então isso vai acabar sendo, para alguns daqueles irmãos em Corinto, um problema até para confiar em Paulo enquanto líder, enquanto apóstolo. Mas, concluindo aí o que nós vimos na quarta-feira passada, nós fechamos aí no versículo 10, Paulo dizendo assim: Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos. Paulo tinha profunda certeza de que o Senhor Jesus, como a própria palavra nos diz, ele continuava sendo o mesmo, ontem, hoje e sempre será. Então ele tinha essa perspectiva de que Jesus não mudava e que ele continuava a livrar o apóstolo Paulo nas suas dificuldades. Essa mesma perspectiva nós precisamos ter, que o Senhor continua a nos livrar nas nossas dificuldades. E aí Paulo, continuando no versículo 11, ele diz: enquanto vocês nos ajudam com as suas orações, assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos. Paulo aqui revela o segredo, de alguma forma, por trás do cuidado de Deus sobre a vida dele. Estava ali as orações dos irmãos. Ele diz: enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Enquanto, meus irmãos, nós devemos confiar em Deus. E o quanto nós precisamos demonstrar essa confiança por meio das orações. Orando uns pelos outros, para que o Senhor fortaleça os nossos irmãos, os ajude nas suas dificuldades. E assim Paulo nos mostra que quando isso acontece, é reconhecido o favor de Deus sobre a igreja. Assim muitos darão graças por nossa causa. Quando a igreja ora, é reconhecido o favor de Deus sobre a igreja, porque Deus tem cuidado. E quando a igreja ora, Paulo diz: pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos. O nome do Senhor é glorificado quando a igreja ora. O nome do Senhor é exaltado, porque é reconhecido pela comunidade até o favor de Deus sobre a igreja do Senhor. Então é necessário que nós continuemos em oração. E assim conclui-se aí o primeiro trecho dessa carta, aí no capítulo de número 1. Agora, no capítulo de número 2, nós vamos encontrar talvez a primeira problemática expressa aí nessa carta. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se
precisa ser ou não, alguém, um amigo seu, dissesse assim, olha, eu vou passar um tempo aí com você. E você se agrada, porque é seu amigo, né? Eu vou passar um tempo aí com você. Mas ele dissesse assim, olha, eu vou primeiro em tal cidade, eu vou passar um tempo lá, e depois eu vou voltar para passar aí o tempo com você, um tempo maior até. Vou passar com você aí um período, o inverno todo eu vou passar aí com você. E você se alegra porque é seu amigo que está prometendo e você realmente quer recebê-lo lá na sua casa. Mas daqui a pouco ele diz assim, olha, não vai dar, mudei de plano. Eu vou primeiro passar aí, eu vou passar uns dias aí com você, vou te ajudar em algumas questões. Aí depois eu vou lá onde eu estou dizendo que eu vou antes, iria antes, eu vou para lá, aí eu vou passar um tempo lá e, se possível, aí eu volto e passo mais um tempinho aí com você. Se isso acontecesse contigo, isso seria um grande problema? Seja sincero, isso seria um grande problema? Algo de você dizer assim, que coisa horrível, não aguento mais esse meu amigo. Não era para ser. Não deveria ser. A menos que você fosse um amigo abobalhado, enciumado, infantil, intolerante. Só assim, para uma coisa tão irrelevante, se tornar um grande problema. E meus irmãos, pasmem, foi exatamente isso que aconteceu com a igreja de Corinto. O apóstolo Paulo ele passou por muitos sofrimentos, mas os sofrimentos dele não foram todos gerados por pessoas ímpias, que não acreditavam em Deus, pessoas pagãs, pessoas que não serviam a Cristo. Não. Muitos dos sofrimentos que Paulo acabou vivendo partiram de dentro da igreja. Partiram de dentro da igreja que ele amava, dos irmãos que ele amava, por quem ele se dedicava. Foi dali que partiram muitos dos sofrimentos do apóstolo Paulo. Nesse trecho que nós vamos ver agora, nós vamos ver justamente essa situação que devia ser algo irrelevante. Paulo simplesmente ele mudou de planos. Ele havia decidido, e lá na primeira carta, você pode até voltar aí que está bem pertinho, no capítulo 16, em 1 Coríntios 16, versículo 5 e 6, diz: depois de passar pela Macedônia, irei visitá-lo, já que passarei por lá. Talvez eu permaneça com vocês durante algum tempo, ou até mesmo passe o inverno com vocês, para que me ajudem na viagem, aonde quer que eu vá. Então Paulo primeiro planejou assim, eu vou na Macedônia, depois eu vou voltar aí, vou passar um tempo com vocês, talvez eu passe o inverno todo com vocês, e aí eu conto com vocês para vocês me ajudarem, porque de lá o plano de Paulo era que ele fosse para a Judéia. Só que Paulo mudou de plano. E quando Paulo muda de plano, e daqui a pouco a gente vai ver que ele precisou explicar os motivos da sua mudança de plano aos seus irmãos. Quando Paulo muda então os seus planos, agora isso virou de algo que deveria ser irrelevante, virou um grande problema naquela igreja, para muitos daqueles irmãos. Além disso, mais à frente, nós vamos ver Paulo tratar sobre a questão do perdão e mais uma vez sobre a questão da disciplina na igreja. Esses são os nossos temas essa noite. Primeiro, a questão da mudança de planos de Paulo. Meus irmãos, mal entendidos no meio da igreja, entre os cristãos, podem gerar feridas profundas. Não se engane. A maioria das coisas que afeta a igreja, o ambiente da igreja, que afeta irmãos, a grande maioria das coisas são coisas que deveriam ser irrelevantes se fôssemos maduros. Que deveriam ser irrelevantes se fôssemos conhecedores daquilo que a palavra de Deus nos diz, se tivéssemos uma consciência guiada pela palavra de Deus. Como eu disse, o apóstolo Paulo simplesmente mudou de planos.
Ele não vai mais primeiro na Macedônia, depois em Corinto. Ele decide passar primeiro em Corinto, depois ir à Macedônia e, se possível, voltar a Corinto. Para você pegar a questão da cronologia dessas cartas, a gente tem Paulo funda a igreja, isso está lá em Atos 18, se não me falha a memória. Paulo funda aquela igreja onde ele havia passado 1 ano e meio lá. Ele prepara líderes, ele constitui de alguma forma aquela igreja, ensina e conduz os primeiros cristãos. Depois ele parte para a sua viagem missionária. E ele recebe informações de que haviam problemas naquela igreja. E aí ele trata essa igreja com a primeira carta aos Coríntios. Depois, é possível que, os problemas tendo continuado, Paulo tenha justamente enviado uma nova carta. Isso dentro do contexto das duas cartas, fica ali a grande possibilidade que Paulo tenha escrito uma outra carta, não canônica, não colocada aqui na Bíblia, mas que escreveu essa outra carta. E teria feito justamente essa visita agora aos irmãos, antes de ir à Macedônia, que justamente virou o problema. E depois agora, na segunda carta, Paulo está escrevendo, justamente porque ele não quer voltar lá, porque tudo isso virou um grande problema. Essa é mais ou menos a cronologia. Alguns vão questionar um pouquinho a ordem de algumas coisas, mas por aquilo que a gente lê, tende a ser essa cronologia aqui. Mas vamos focar aqui na questão da problemática, daquilo que aqueles irmãos estavam pensando. Ora, Paulo decide mudar isso, e agora ele vai precisar se defender. Por quê? Porque muitos irmãos estão irados com ele, chateados com ele. Muitos irmãos estão, inclusive, considerando, olha a gravidade das coisas, muitos irmãos estão considerando que Paulo deixou de seguir a vontade de Deus para fazer a sua própria vontade, a vontade de homens. Espiritualizaram a situação. De fato, Paulo vai demonstrar que tinha uma intenção espiritual naquilo que ele fez, na sua mudança de planos. Nós vamos ver já já. Porém, aqueles irmãos a priori, eles não têm motivos para se chatear com Paulo. Eles não têm motivos, por quê? E Paulo vai fazer já já a sua defesa. Paulo era um bom pastor, um bom líder, era um apóstolo de Cristo, buscava fazer as coisas em favor daqueles irmãos e muitos amavam, apesar dos seus problemas. Só que eles estão agora, imaturos, que estão demonstrando ser, chateados com uma situação que era para ser irrelevante. Aí Paulo tem que fazer a sua defesa. A primeira questão que Paulo vai tratar é a respeito da sua própria consciência. Versículo 12. Ele diz: este é o nosso orgulho. A nossa consciência dá testemunho de que nos temos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês, com santidade e sinceridade provenientes de Deus. Não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Paulo vai precisar falar aqui da questão da sua consciência, porque, como eu disse, esses irmãos estão considerando que Paulo está seguindo a sabedoria do mundo, pensamentos humanos, quando ele acabou mudando ali a sua rota, mudando ali o seu planejamento de viagem. Só que Paulo não dependia dos elogios humanos. Na verdade, Paulo nem costumava desanimar com as críticas. Paulo não parava por causa das críticas. Por quê? Porque Paulo tinha um testemunho da sua consciência, que ele vai citar aqui. Ele fala: nossa consciência dá testemunho de que nos temos conduzido no mundo, especialmente no nosso relacionamento com vocês, com santidade e sinceridade provenientes de Deus. A consciência de Paulo está dizendo para ele que, olha, o meu relacionamento com vocês, meus irmãos, a forma como eu tenho me posicionado tem sido em santidade e sinceridade provenientes de Deus. Mas, meus irmãos, que consciência é essa que Paulo vai dizer aqui que não acusa? Que consciência é essa que Paulo vai citar aqui? É necessário a gente entender isso aqui. Porque os estoicos achavam que a
voz da consciência era literalmente a voz de Deus. Então eles entendiam que quando a consciência humana falava, a nossa consciência falava, era Deus falando com certeza. Paulo não entendia assim. Paulo entendia que a consciência humana não era uma voz direta de Deus. Paulo entendia que a consciência humana era, e assim, porque está aqui na Bíblia, nós entendemos também, a consciência humana, ela é uma faculdade humana, ou seja, algo que nós temos humanamente, mas por meio da qual nós somos aprovados ou reprovados nas nossas ações de acordo com o conhecimento da lei de Deus. Deixa eu explicar isso para você. Se eu conheço a palavra de Deus de acordo com ela guia a minha consciência. E agora a minha consciência fala comigo, faça isso, não faça isso, isso é bom, isso não é bom. Mas se a minha consciência ela é gravada, ela é ensinada de uma forma errada, naquilo que não é a palavra de Deus, essa minha consciência ela vai me guiar de acordo com aquilo que não é a palavra de Deus. Ou seja, devemos escutar a nossa consciência, sim e não. Sim quando? Sim quando essa consciência aponta para aquilo que a palavra de Deus diz. Não quando essa consciência foi formada daquilo que a palavra de Deus não diz. Há pessoas que cometem pecados, vivem de maneira errada, porque tiveram uma consciência formada em ensinos errados a partir da palavra de Deus. Alguém ensinou errado, essa pessoa gravou isso na sua consciência e achou que tudo bem pecar alguns pecados. Mas Paulo mostra que justamente essa consciência, ela precisa estar guiada pela lei de Deus. O pastor Hernandes Dias Lopes ele diz assim, é possível que a consciência desculpe uma pessoa por algo que Deus não desculpará. E é possível que a consciência condene uma pessoa por algo que Deus não condena. Perceba como é interessante isso. De repente a gente se autodesculpar por algo que Deus não nos desculpará. E de repente a gente viver se condenando por algo que Deus já nos perdoou. Tem gente que se sente mal por algumas questões, não se sente perdoado por Deus, porque não conhece intimamente a palavra de Deus. E a sua consciência acabou condenando. O inimigo também, ele fica ali tentando articular para dominar o campo da nossa consciência. Porque veja bem, de repente alguém que já foi perdoado por Deus pode viver pesado, como se estivesse carregando um jugo a vida inteira e Deus já o perdoou. E o inimigo aproveitar daquela situação para, por exemplo, ficar apontando o passado de alguém que Deus já perdoou e a pessoa não se sentir livre. É justamente sobre isso que Paulo está falando. Olha, a minha consciência está limpa. Versículo 13 ele diz, pois nada lhes escrevemos que vocês não sejam capazes de ler ou entender. E espero que, assim como vocês nos entenderam em parte, venham a entender plenamente que podem orgulhar-se de nós, assim como nos orgulharemos de vocês no dia do Senhor Jesus Cristo. Bom, Paulo está aqui complementando essa mesma ideia. Meus irmãos, eu estou tranquilo em minha consciência. Por quê? Porque a minha consciência está fundamentada na lei de Deus, na palavra de Deus. E eu olhei para ela, para a minha consciência que aponta para a palavra, e ela não me mostrou que eu tenho errado. Ela não me mostrou que eu tenho falhado. Então, na sua consciência, ele já entende que é equivocado o pensamento daqueles irmãos sobre ele. Onde é que a consciência de Paulo está gravada em relação a isso? Nas coisas que hoje, e os próprios escritos dele vão nos apontar isso, nós entendemos como a palavra de Deus. Quer ver? 1 Coríntios 4, Paulo diz assim, versículo 1, portanto que todos nos considerem como servos de Cristo, encarregados dos ministérios de Deus. O que se requer destes encarregados é que sejam fiéis. Paulo estava falando dos líderes da igreja. Ele está falando aqui, o que se requer desses líderes é que eles façam tudo o que a igreja gosta? Não. O que se requer desses líderes
é que eles fiquem perguntando para a igreja tudo que pode fazer, para onde podem ir. Não. O que se requer desses líderes é que eles sejam encontrados fiéis. Se a gente pegar, essa eu nem vou abrir porque nós estudamos recentemente. Pode voltar lá no texto de 2 Coríntios. Lá em 1 Timóteo, Paulo vai falar sobre os atributos do pastor, dos presbíteros. Ali ele lista lá uma série de atributos, especialmente com relação às suas questões morais. Não tem nada lá que diga que esses presbíteros, esses líderes da igreja, tivessem que fazer como a igreja de Corinto está exigindo de Paulo. Ficar atendendo a toda a necessidade daqueles homens, atendendo aos seus milindres. Não, que sejam fiéis, que sejam homens de palavra, maridos de uma só mulher, não dados ao vinho, aptos a ensinar, cuidem bem da sua própria casa. Paulo lista uma série de coisas. Meus irmãos, às vezes se está exigindo de líderes coisas que a Bíblia e o Senhor não pedem. E se deixando de exigir aquilo que a Bíblia pede. Há muitas igrejas em que vale o cara ser carismático, em que vale o cara cantar bem, envolver a igreja, fazer a igreja sorrir, e deixa de lado a fidelidade ao Senhor, o temor ao Senhor, o temor à palavra de Deus, a fidelidade à palavra de Deus. Aceita-se isso. Por quê? Porque se exige desses líderes coisas que a palavra não exige. Uma consciência formada errada. E não aceita coisas que a palavra não está pedindo. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Porque a igreja está jogando todo um fardo em cima de Paulo justamente por isso. Porque eles estão pedindo a ele algo que Deus não pediu. E veja como isso pode ser transformado num grande problema no meio da igreja. Por uma consciência formada errada. O texto segue e Paulo agora vai se defender. Apresentando agora os motivos da sua mudança. Ele sai da questão da sua consciência, uma questão que ele apresenta aqui quase como pessoal. Aí ele vai apresentar para eles literalmente os motivos que levaram ele a mudar de rota. Versículos 15 e 16, ele diz: confiando nisso, e para que vocês fossem duplamente beneficiados, planejava primeiro visitá-los em minha ida à Macedônia e voltar a vocês indo de lá para que me ajudassem em minha viagem para a Judéia. Paulo apresenta aqui 3 questões que diretamente implicaram ali na sua mudança de rota. Primeiro, o seu zelo pastoral. Versículo 15, confiando nisso e para que vocês fossem duplamente beneficiados, planejava primeiro visitá-los. O seu zelo pastoral o fez perceber que naquele momento melhor seria para a igreja em Corinto que ele primeiro parasse em Corinto, antes de ir à Macedônia, em vez de ir primeiro à Macedônia e demorar voltar em Corinto. O seu zelo pastoral. Mas aqueles irmãos não olharam nele o seu zelo pastoral, não perceberam. Mas Paulo está dizendo aqui. Segunda coisa, a necessidade de levar benefícios espirituais àqueles irmãos. Ele diz assim, e para que vocês fossem duplamente beneficiados. Alguns comentaristas entendem que o primeiro benefício seria justamente quando Paulo plantou aquela igreja. Passou 1 ano e meio com aqueles irmãos. Agora, voltar a essa igreja seria o que ele chama de um duplo benefício. Ou seja, eu vou voltar lá para ajudar vocês de novo. Agora nos seus problemas, porque nesse intervalo surgiram muitos problemas. Então Paulo diz, vocês serão duplamente beneficiados. Os irmãos vão conseguir enxergar aquilo ali. Que ainda que Paulo talvez fosse passar menos tempo, porque ia encostar lá primeiro, vamos dizer assim, mas ele estava preocupado em ajudá-los logo a resolver questões, problemas que estavam acontecendo ali no meio da igreja. Então o seu zelo pastoral, o seu propósito de levar benefícios espirituais àqueles irmãos. Terceiro, o benefício do seu próprio apostolado. Versículo 16, em minha ida à Macedônia, planejar primeiro visitá-los em minha ida à Macedônia e voltar a vocês vindo de lá, para que me ajudassem em minha viagem para a Judéia. Esse era o seu plano primeiro. Ou seja, passar por lá também era uma forma de arrecadar
recursos para ajudar na sua viagem. Para quê? Para que ele fosse ajudar outros irmãos. Então, no seu primeiro plano, ele ia para Macedônia, depois para Corinto. Pegaria recursos em Corinto para ir para a Judéia. Agora, ele passa primeiro em Corinto. Para quê? Para pegar recursos com aqueles irmãos, com aquela igreja, que iam ajudar ele não só na Judéia, mas também na Macedônia. Então, para o benefício do próprio ministério, Paulo vai entender que passar por lá é importante. Mas por que esses irmãos não entendem isso? Porque, meus irmãos, de repente, eles não estão olhando para as questões espirituais que Paulo entende, que Paulo viu. E aqui, meus irmãos, tem um princípio que é muito importante. Nenhuma liderança deve ser atendida cegamente. Isso não deve acontecer. A palavra diz lá em Atos: importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Então, qualquer liderança que nos aponte para uma direção contrária à direção de Deus, nós devemos resistir, rechaçar, cobrar, questionar. Amém? Porém, naquilo em que nós olhamos os líderes fazendo coisas com a intenção de acertar, de glorificar a Deus, com a intenção de fazer a vontade de Deus, a obra de Deus, e nisso não pecam, não que eles não possam ser questionados, mas muda o tom do questionamento. Uma coisa é quando você interpela alguém porque ela está pecando. Outra coisa é quando você interpela alguém por decisões pessoais. Fulano, por que você está fazendo assim? Todos nós temos as nossas preferências. Esses irmãos tinham as preferências deles. Agora, eles falam com Paulo, o que a carta nos dá a entender é que o tom deles com Paulo é como se Paulo estivesse cometendo um pecado. Eles falam para Paulo que Paulo está deixando as coisas de Deus e atendendo as coisas mundanas. Só que Paulo não estava pecando. Então perceba como o tom da gente precisa mudar. Pastor, eu não entendi muito bem porque você fez isso aí. Queria saber. Aí o pastor tem que ir lá pacientemente dizer assim: eu fiz por isso, por isso. Paulo poderia ser questionado assim. Agora, às vezes, o nosso coração trata as coisas como se fosse algo contrário à vontade de Deus, como se fosse algo pecaminoso. É exatamente isso que Paulo está enfrentando aqui. Mas ele está explicando esses irmãos. Depois de defender os motivos da sua mudança, ele vai confrontar aqueles irmãos. Olha o versículo 17. Quando planejei isso, será que o fiz levianamente? Ou será que faço meus planos de modo mundano, dizendo ao mesmo tempo sim e não? Todavia, como Deus é fiel, nossa mensagem a vocês não é sim e não, pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vocês por mim e também por Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele sempre houve sim, pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem o Cristo sim, por isso, por meio dele, o amém. Deixa eu explicar isso para você. O que Paulo está confrontando esses irmãos é dizendo assim: meus irmãos, vocês estão sendo incoerentes. Sabe por quê? Ele vai explicar por que esses irmãos estão sendo incoerentes. Aí ele vai tratar aqui 3 exemplos. Primeiro, a fidelidade de Deus. Está no versículo 18. Ele vai falar: todavia, como Deus é fiel, nossa mensagem a vocês não é sim e não, pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vocês, por mim e também por Silvano, vai continuar. A primeira coisa que Paulo está dizendo: assim como Deus é fiel, eu tenho buscado pregar a mensagem a vocês com fidelidade. Segunda coisa, é aí no versículo 19, a pessoa de Cristo. Ele vai citar Jesus Cristo. Por quê? Porque assim como Jesus Cristo é constante, ele, enquanto líder da igreja, ele buscava ser constante. E depois ele vai falar no versículo 20 a respeito das promessas de Deus, pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim, por isso, por meio dele, o amém. O que Paulo está querendo dizer assim, aqui é que as promessas de Deus, elas não são duvidosas. Em Cristo elas têm o sim. Aí depois ele diz: por isso, por meio dele, o amém. Ou seja, o assim seja de Deus. Em Cristo se cumpre. O que Paulo está querendo dizer? As promessas de Deus, elas não são duvidosas. O que Paulo faz aqui são pequenas comparações, rapidamente, querendo mostrar para esses irmãos: meus irmãos, eu tenho tentado cumprir o ministério de acordo com a palavra de Deus.
Eu tenho tentado ser fiel assim como Deus é fiel. Eu tenho tentado ser constante assim como Cristo é constante. Eu tenho buscado cumprir as coisas sem dar dúvida, assim como as promessas de Deus, elas vêm sem trazer dúvida. Então assim ele tem buscado viver o seu ministério. E isso ele coloca esses irmãos para confrontá-los. Aí depois do versículo 21, ele vai seguir ainda essa defesa, mostrando agora para esses irmãos como é grande a obra de Deus em favor dele e por meio dele. Versículo 21. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. O que Paulo vai falar aqui? Preste atenção para você não perder isso. Primeira coisa, a confirmação de Deus por meio do Espírito. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. É o Espírito Santo que trabalha na nossa vida para que a gente permaneça firme. Paulo está construindo um pensamento na cabeça desses irmãos. Depois ele vai dizer ainda no versículo 21, ele nos ungiu. Ele vai falar aqui da unção no sentido, daquele sentido do Antigo Testamento mesmo, que as pessoas eram ungidas, como se representasse que elas fossem comissionadas para Deus. Então ele vai falar assim, ele nos ungiu, foi o Senhor que nos comissionou. Depois ele vai falar do selo do Espírito Santo, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações. Ou seja, é o Senhor que vem por meio do seu Espírito e nos sela, nos marca, nos dá autenticidade. O selo ele faz isso, ele confere uma autenticidade, ele é selado. Então, foi o Senhor que nos selou por meio do seu Espírito. Deus põe um selo naqueles que estão fazendo a sua vontade. Para quê? Para confirmar que eles são seus. Isso é feito por meio do Espírito. Por fim, ele vai dizer, como garantia do que está por vir. Algumas versões dizem aí, como penhor daquilo que está por vir. O que é o penhor? É quando você vai lá, né? Entrega a joia para pegar um dinheiro emprestado. A joia ela fica lá como garantia de que você vai voltar lá para pagar. O que Paulo está dizendo aqui é que o Espírito ele é essa garantia de que é Deus que está fazendo a obra. O que Paulo quis dizer com tudo isso aqui para esses irmãos? O que Paulo está querendo questionar com esses irmãos é o seguinte, meus irmãos, presta atenção. Vocês estão olhando meu ministério, a minha pregação. Essa igreja começou com eu pregando aqui nessa cidade. Eu passei 1 ano e meio com vocês. Vocês têm visto eu ir em outros lugares, pregar o evangelho. Pessoas têm sido salvas. É fácil? Não é fácil, é difícil, mas eu estou indo. E vocês estão vendo isso. Agora, meus irmãos, eu pergunto para vocês. Esse Deus que tem direcionado o meu ministério, que me faz pregar dessa maneira, que me faz agir ousadamente para ir até vocês, que me faz amar vocês, que me faz vencer as perseguições, vencer as prisões, ir por todas as cidades. Será que esse Espírito, que atua em tantas coisas grandes, não estaria atuando numa coisa tão simples quanto eu mudar a minha rota de viagem? Parece tão bobo, gente, mas às vezes as pessoas não conseguem perceber isso até os dias de hoje. Que Deus, o Deus que cuida das coisas grandes, Ele cuida das coisas pequenas também. Não pelo homem, por aquilo que ele é, por aquilo que ele possa fazer, não. É pela vontade de Deus. Então Paulo construiu todo esse pensamento aqui, todo um argumento teológico, para levar esses irmãos a pensar. Gente, às vezes a gente fica inquieto com algumas coisas que são pequenas, como se Deus não estivesse no controle. E nós precisamos acreditar no controle de Deus. Amém? Era sobre isso que Paulo estava falando aqui. Agora, nos próximos versículos, ele vai argumentar, mais uma vez, sobre por que ele decidiu mudar os planos. Primeiro, ele trouxe a sua defesa, né, os motivos mais claros ali. Agora, ele confrontou esses irmãos com um pensamento bem teológico mesmo. E agora ele vai trazer novos argumentos aqui que o levaram a não voltar a Corinto,
depois de ter passado por lá a primeira vez e ter ido à Macedônia. Então ele ainda não retornou a Corinto. Então isso está deixando esses irmãos aí com a cabeça aí fervendo. Na verdade, as motivações de Paulo aqui, elas não eram motivações egoístas. Ele não estava sendo egoísta. Pelo contrário, o que Paulo vai demonstrar aqui é que ele estava fazendo isso por amor. Primeiro, no versículo 23 do capítulo 1, ele vai mostrar que ele estava fazendo por amor, porque o amor poupa as pessoas amadas. Ele diz assim, invoco a Deus como testemunha de que foi a fim de poupá-los que não voltei a Corinto. Por que poupá-los? Porque daqui a pouco ele vai falar da tristeza que estava acontecendo. Gente, o clima não era bom. Estava maior climão mesmo. Não era bom. O que Paulo queria, na verdade, era, se eu voltar logo, talvez as coisas fiquem mais ásperas. Havia ainda o problema lá do jovem que cometeu incesto, que acabou, que tinha relações sexuais com a esposa do seu pai. E aquilo causou um grande problema. Uns não aceitavam, outros se orgulharam daquilo ali. Aquilo virou um problema tão grande que, passou um tempo, aquele jovem virou meio que um líder até no meio da igreja contra Paulo. Porque Paulo havia, na primeira carta, mandado que ele fosse repreendido e afastado do meio da comunhão da igreja. Disciplinado. Paulo daqui a pouco vai já falar de novo aqui sobre essa disciplina dele. Então, ele vira meio que um contra Paulo no meio da igreja. Mas o que Paulo queria? Que, primeiro, que aqueles irmãos se voltassem à palavra de Deus, se arrependessem dos seus pecados e voltassem a ter paz e pureza por meio do Evangelho. E Paulo entende que se ele volta nesse momento, aquilo ia causar neles mais tristeza do que outra coisa. Por quê? Porque muitos deles ainda estão ofendidos com a sua primeira carta. Você entende isso? Porque a carta dele foi muito dura. Alguns ainda estão ofendidos. Paulo prefere dar um tempo, vamos dizer assim, para que eles possam repensar as suas questões e se arrependam. Então, por amor, Paulo está poupando eles. Invoco a Deus como testemunha, Paulo diz, de que foi a fim de poupá-los que eu não voltei a Corinto. Aqueles irmãos não estavam vendo isso, mas Paulo estava fazendo por amor. Segunda coisa, nós vamos ver que o amor, ele não oprime as pessoas amadas. Ele diz no versículo 24, não que tenhamos domínio sobre a sua fé, mas cooperamos com vocês para que tenham alegria, pois é pela fé que vocês permanecem firmes. O que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, é que um líder, ele não pode oprimir a igreja. Ele não pode agir de forma a pressionar a igreja. Ele tem que cooperar para o crescimento da igreja. Então Paulo, enquanto líder da igreja nesse momento, ele entende que voltar lá e se fazer presente naquele lugar, naquele ambiente que eles estavam vivendo, seria trazer mais opressão a eles do que alegria. Então ele se olha como irmão e ele diz assim, olha, é melhor eu não estar. Pense que talvez o coração de Paulo estivesse doendo até, talvez ele quisesse estar com aqueles irmãos e tentar contribuir de outra forma, mas ele coloca a mão nessa sua consciência que nós citamos e diz assim, olha, mas talvez se eu for vai gerar mais problema, porque ainda tem muita gente irritada comigo. Deixa eu ficar aqui distante, eu vou orar. Eu vou mandar pessoas lá que vão tentar contribuir, mas eu não quero ser a pedra de tropeço lá no meio deles. Então ele, por amor, não quer oprimir aqueles irmãos. Não tenhamos domínio sobre a sua fé. Não que tenhamos domínio sobre a sua fé, mas cooperamos com vocês para que tenham alegria. Paulo estava querendo contribuir, não indo. Não indo. Por fim, Paulo vai mostrar que o amor, meus irmãos, ele busca não entristecer as pessoas amadas. Capítulo 2 agora. Capítulo 2 ele é continuidade da ideia, viu, gente? Versículo 1. Por isso resolvi não lhes fazer outra visita que causasse tristeza. Ó, aqui ele já trouxe bem claro isso. Eu resolvi não fazer uma outra visita que ia causar tristeza a vocês. Pois se os entristeço, quem me alegrará senão vocês, a quem tenho entristecido? Ou seja, o que Paulo está dizendo assim, ó, meus irmãos, a minha alegria é ver vocês felizes. E se eu deixar vocês tristes, vocês acham que eu vou ficar feliz?
Não vou. Aí ele segue, versículo 3. Escrevi como escrevi, para que quando eu for, não seja entristecido por aqueles que deveriam alegrar. Estava confiante em que todos vocês compartilhariam da minha alegria, pois eu lhes escrevi com grande aflição e angústia de coração, e com muitas lágrimas, não para entristecê-los, mas para que soubessem como é profundo o meu amor por vocês. Sabe por quê, meus irmãos? Porque muitas vezes o amor vai se demonstrar por meio da repreensão. Muitos aqui são pais e mães, e sabem que muitas vezes a gente vai demonstrar amor pelos nossos filhos, os repreendendo, os chamando a atenção. É ou não é? Se seu filho for atravessar a rua e você vê que vem um carro, dar um empurrão nele ou puxá-lo muito forte, ainda que aquilo talvez o machuque um pouco, será uma demonstração muito maior de amor do que deixá-lo ir e ser atropelado. É ou não é? Então, muitas vezes o amor, ele vai, de alguma forma, machucar dentro desse contexto. Agora, não é feito para que se entristeça, não é a minha intenção. Não é a minha intenção. Então Paulo deixa bem claro, gente, eu não queria estar lá com vocês, porque vocês iam se entristecer se eu estivesse lá. Eu preferi escrever. E vocês lendo isso, a minha intenção, porque eu escrevi com lágrimas, ele diz, angustiado do meu coração, mas a minha intenção era que vocês começassem a entender isso, e formassem isso na cabeça de vocês e corrigissem o pensamento de vocês. Perceba que há aqui em Paulo, enquanto um pastor e líder nessa igreja, muito amor por aqueles irmãos. Ele queria poder voltar lá quando aquele transgressor já tivesse arrependido, quando a igreja já tivesse aplicado a disciplina a ele, quando a igreja já o tivesse inclusive perdoado e quando ele tivesse sido recolocado na comunhão da igreja. Era o que Paulo esperava. E por isso agora ele vai tocar novamente nessa situação, a situação da disciplina na igreja. Mais uma vez, na primeira carta, ele tratou essa problemática. Se você quiser recapitular isso, depois você vai chegar em casa e vai ler lá 1 Coríntios capítulo 5. Só para você dar uma refrescada, assim, para a gente não ter que voltar no texto todo. Mas tinha essa problemática no meio da igreja. Agora, Paulo queria que isso tivesse sido tratado. Porém, como era esse tratamento? Primeiro, era com a disciplina sobre aquele irmão. Paulo percebeu, inclusive, diz lá na primeira carta, que muitos estavam se orgulhando daquilo ali, como se fosse o máximo. Aí Paulo entende que é necessário repreendê-lo, ser disciplinado, até colocado para fora da comunhão. Usa palavras duras lá. Mas por quê? Porque era necessário. Porque quando muitas vezes se é afastado da comunhão da igreja, é que se percebe o quanto faz falta fazer parte da comunhão. Se percebe o quanto faz falta fazer parte do corpo de Cristo. Tem gente que desdenha da igreja, né? Mas nós precisamos da igreja. E até certo ponto, quando as coisas são muito graves, biblicamente nós vamos perceber que para alguns só vão perceber isso quando estiverem colocados para fora da comunhão. E Paulo tinha essa expectativa. Paulo tinha essa esperança. E aí ele vai nos mostrar aqui, meus irmãos, algumas coisas sobre a questão do pecado em relação à disciplina no meio da igreja. A primeira coisa está aí no versículo 5, na primeira parte, diz assim, se um de vocês tem causado tristeza, não a tem causado apenas a mim. O que Paulo está dizendo aqui não é que ele não se entristece com a situação daquele irmão. Paulo está se referindo aqui àquela situação daquele irmão especificamente. Ele não está dizendo que ele não se entristece, pelo contrário, ele está falando, essa tristeza não tem sido só minha. Ou seja, ele está reconhecendo que ele também está muito entristecido com a situação daquele irmão. Paulo está nos mostrando que o pecado da igreja, dos irmãos,
produz tristeza aos obreiros de Deus, às lideranças, aos pastores, aos presbíteros da igreja. Gente, um pastor que não se sinta mal, não se sinta triste quando vê um irmão caído em pecado, ele não serve para ser pastor. O líder de verdade, ele se entristece porque vê o irmão, a irmã naquela situação. Mas o que Paulo está dizendo aqui é, essa tristeza ela nem é só minha, mas eu sinto essa tristeza. Por que ele sente essa tristeza? Porque pecados, meus irmãos, quando eles são varridos para debaixo do tapete, eles costumam se multiplicar. Eles criam ainda mais conflitos. Por isso, um pastor zeloso, ele deve estar atento às questões de pecado no meio da igreja, para tentar ajudar, orientar, corrigir, repreender, o quanto antes, o que puder, o que a palavra lhe der às mãos de possibilidade para ajudar, para que aquilo não se estenda. Por quê? Porque quando isso vai se estendendo no meio da igreja, os conflitos vão ficando ainda maiores. E se por um ele está triste, pense o quanto ele não fica triste quando muitos vão sendo tomados por esse pecado. Então perceba o tamanho da angústia de Paulo, porque muitos irmãos estão na igreja envolvidos com o pecado, de tal forma que agora estão colocados até contra ele. Satanás conseguiu mover no meio da igreja um pensamento contra o apóstolo Paulo, que tanto amava aquela igreja. Olha como é danoso quando o pecado começa a tomar corações no meio da igreja. Mas não é só o obreiro que fica triste. Paulo vai dizer ainda no versículo 5, não a tem causado apenas a mim, mas também em parte, para eu não ser demasiadamente severo a todos vocês. O que Paulo está dizendo aqui, olha, tem gente que já está aí tão tomado pelo pecado que nem está se entristecendo mais. Mas a igreja sente. Quando o pecado vai tomando conta da igreja, quando ele não é tratado no meio da igreja, a igreja sente. O pecado, meus irmãos, deprime a igreja. O pecado, meus irmãos, ele atinge a igreja, ele tira a força da igreja. O pecado, ele afasta a presença de Deus da igreja. Quando ele não é tratado, quando ele não é repreendido. Isso vai tomando. O pecado deixa a igreja vulnerável ao inimigo. Paulo vai concluir esse trecho falando exatamente disso. Mas não apenas isso. Paulo vai dizer que o pecado ele precisa ser confrontado. E os faltosos, eles precisam ser disciplinados. Ele reafirma aquilo que ele havia falado na primeira carta. Versículo 6. A punição que lhe foi imposta pela maioria é suficiente. Quando Paulo fala que a punição é imposta pela maioria, o que Paulo está nos trazendo aqui é que muito provavelmente aquele primeiro problema, aquele problema colocado na verdade na primeira carta, ele foi tratado pela igreja. Hoje em dia, se o pecado de alguém for exposto para a igreja. Tem gente que morre de medo. Faz as porcarias tudo. Mas não quer que ninguém saiba. Faz em público e quer ser repreendido no secreto. O que Paulo está dizendo aqui é que aquele pecado, de alguma forma, ele foi tratado pela igreja. Ele diz, a sua punição foi imposta pela maioria. Então não deve ficar sem repreensão. Não deve ficar sem punição. Não deve ficar sem confrontamento. E claro, meus irmãos, tudo isso é proporcional. Às vezes você vai estar envolvido no pecado, nós vamos estar envolvidos em pecado, que de alguma forma só nos atinge no primeiro momento. Ainda não se manifestou, vamos dizer assim. E aí devemos ser repreendidos, confrontados, disciplinados, proporcionalmente.
Mas há pecados que às vezes já estão atingindo a igreja, atingindo outros irmãos. E assim, proporcionalmente, devem ser confrontados e disciplinados. Só que Paulo também está dizendo que, além de serem proporcionais, eles devem ser bem dosados. E por isso ele diz que a punição que lhe foi imposta pela maioria é suficiente. Sabe por quê? Porque a disciplina, ela não deve ser um ato de rancor. A disciplina, ela deve ser sempre um ato de amor. Ela deve ser aplicada porque se ama o irmão. Nunca confronte alguém se você não quer o bem desse irmão. Você vai fazer besteira. Se for assim, fique calado. Não piore as coisas, não. Mas se você ama o irmão, você vai encontrar meios corretos e bíblicos para confrontar esse irmão. Com amor. Então Paulo diz que aquela disciplina imposta, aquela punição imposta pela maioria, Paulo diz foi suficiente. Por quê? Paulo está transicionando aqui para algo que também é muito importante. Porque assim como a repreensão, assim como a disciplina são necessárias, fazem parte da vida da igreja, assim também a igreja precisa ter um perdão restaurador. Porque não se repreende e disciplina para matar. Assim como um pai que repreende e disciplina o seu filho, ele não quer a morte do seu filho, ele quer a sua correção. Ele quer que ele se arrependa, ele quer que ele mude, ele quer que ele seja restaurado. E assim deve ser na igreja. E Paulo vai apresentar agora aqui os motivos que a igreja tinha para perdoar aquele homem. O mesmo Paulo que foi tão duro, pastor, na primeira carta, sim, que diz que ele devia ser entregue a Satanás, sim, para que fosse salvo, para que se arrependesse dos seus pecados, para que talvez quando enxergasse o tanto de problema que havia criado, ele pudesse se arrepender. É esse mesmo Paulo que está agora conduzindo essa igreja a um perdão restaurador. Primeiro, por amor àquele irmão, versículo 8. Portanto, eu lhes recomendo que reafirmem o amor que vocês têm por ele. Por que as pessoas devem ser conduzidas uma vez que se arrependam? Fique bem claro isso. Uma vez que eles se arrependam, eles devem ser conduzidos à restauração por amor a eles. Por amor àqueles irmãos. Segunda coisa, por amor ao Senhor. Ele diz, versículo 9, eu lhes escrevi com o propósito de saber se vocês seriam aprovados, isto é, se seriam obedientes em tudo. Se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês. O perdão, ele é entregue ao ofensor por amor ao Senhor. Por fim, esse perdão, ele é entregue por amor à igreja. Versículo 11, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Por amor à igreja, pessoas devem ser perdoadas. E aqui cabe um parêntese importante sobre perdão, meus irmãos. Perdão é uma incumbência daquele que crê. Aquele que conhece o Evangelho precisa perdoar. Porém, nós não estamos falando aqui de, por exemplo, imediata recondução ao ministério. Há pessoas que confundem isso. O pastor Luciano Subirá, ele tem uma história muito interessante sobre isso. Ele diz que uma determinada vez um rapaz da sua igreja havia sido afastado do ministério de louvor. O ministério de louvor não dá nem trabalho, né? Nenhuma igreja. Aí tinha sido afastado. Afastaram ele, passou um tempo, parece que já era de conhecimento, que ele tinha se arrependido, tudo. E aí o irmão foi confrontar o pastor. Pastor, irmão fulano de tal, né? Estava afastado. O pastor falou, estava. Mas ele já se arrependeu, né, pastor? Ele falou, se arrependeu. E aí, pastor? Quando é que ele vai voltar lá para o ministério? Aí o pastor olhou para ele assim e disse assim, eu acho que você está confundindo as coisas. Falou, por quê, pastor? Porque uma coisa é o perdão. Nós, enquanto igreja, já perdoamos o irmão. A outra coisa é a confiança.
Esse irmão ele vai precisar agora reconquistar a confiança para estar ali, representando a igreja dentro daquele ministério. Poderia ser outros ministérios. Mas ele vai precisar reconquistar, mostrar realmente que mudou. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o perdão não depende do ofensor. O perdão ele parte justamente do ofendido, que quer não mais cobrar a dívida do outro. Você entende isso? Agora, aquele que se arrependeu, se se arrependeu genuinamente, ele vai precisar mostrar frutos desse arrependimento. E a igreja, ela participa disso. Nós vamos ver isso agora. A conclusão disso aqui é, meus irmãos, quando nós nutrimos um espírito rancoroso, nós estamos entristecendo o Espírito Santo e dando lugar ao diabo. A igreja ela não disciplina de uma forma rancorosa. Não. Sabe uma coisa que eu já vi? O pessoal usar assim, tem um texto, estava até falando com uma pessoa ontem, tem um texto que ele fala assim, é em 1 Coríntios, que Paulo fala, não há nada oculto que não venha a ser revelado. E Jesus também fala algo muito semelhante, bem semelhante os dois textos. Às vezes a gente está com rancor de alguém, aí a gente, não há nada oculto que não venha a ser revelado. Tipo, é raiva travestida de versículo bíblico. A minha vontade é que apareça o pecado do outro para que ele seja esmagado. Aí eu uso o texto bíblico para dizer assim, não há nada oculto que não venha a ser revelado. Só que se você for ler lá, é 1 Coríntios 4. Se você for olhar lá, Paulo vai dizer assim, não há nada oculto que não venha a ser revelado, não sei o que. Aí ele fala assim, até o dia do nosso Senhor. Sabe o que Paulo está dizendo? Ele não está falando para você carregar rancor. Ele está dizendo para você carregar paz. Porque se tiver algo que está oculto, fique em paz, porque no dia do Senhor será revelado. Ele está falando para você carregar amargura, para a gente, enquanto igreja, estar amargo com aqueles que de repente ainda não se revelou completamente os seus pecados. Não, ele está falando, fique em paz, confie no Senhor. Porque até o dia do Senhor será revelado, disso não passará. Não vai entrar ninguém assim, fila para o céu. Aí a pessoa, opa, passei. Não vai dar. Não vai dar. Opa, passei, entrei aqui, ninguém viu. Que eu não estava de vestes brancas. Estava com a camisa do Flamengo. Não, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Por fim, 3 coisas aqui, para a gente encerrar. Primeiro, o perdão, meus irmãos. Ele traz conforto e libertação da tristeza. Quando você perdoa alguém, o perdão, ele passa a ser então uma necessidade para a vida da igreja. Mais uma vez, versículo 7. Agora, ao contrário, vocês devem perdoar-lhe e consolá-lo para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Porque às vezes a pessoa é tão massacrada, e não que ela não tenha errado, mas às vezes ela é tão massacrada por nós, que estamos chateados com o seu pecado, que causamos a ela, Paulo diz, uma excessiva tristeza. Então o perdão, ele precisa trazer conforto e libertação. Ele tem que ser constrangedor, a ponto da pessoa dizer assim, eu fiz porcaria, e ainda assim você me perdoa? O perdão, ele precisa ser constrangedor, por isso ele faz parte da vida da igreja. Por isso a igreja restaura os que fizeram mal. E quando isso acontece, esses são restaurados, e aqueles que perdoaram, eles encontram um bem-estar espiritual, porque perdoaram. Deixa-se de carregar um peso, meus irmãos. Aquela coisa assim, contorcendo o nosso coração todo dia. Na hora que a gente perdoa, a gente fica leve. O inimigo não dorme mais com a gente lá do lado. Quem não perdoa, dorme com esse inimigo todo dia. Se for gente feia, então piorou, né? Vai dormir lá com você todo dia. Como diz, vai puxar o seu pé. Porque você não perdoa. Então, todo dia. Às vezes a pessoa está lá, de buenas, tomando seu cafezinho, na maior. De repente, ainda nem se arrependeu. E você rancoroso, está lá,
E a pessoa está lá, ó, se arrumando para sair. Faça isso não. O perdão ele precisa trazer conforto e libertação da tristeza. Segunda coisa, a igreja ela deve ministrar amor. Ministrar amor aos que se voltam arrependidos a Deus. Mais uma vez, versículo 8. Portanto, eu lhes recomendo que reafirmem o amor que têm por ele. O que Paulo está apontando aqui é que aquele irmão devia ter se arrependido. Então, igreja, vamos amá-lo. Vamos ministrar amor a ele. Vamos justamente constrangê-lo com esse amor. O amor apaga a multidão de pecados. O amor sara as feridas. O amor leva pessoas a terem consciência daquilo que fizeram, porque são amadas. Sabe qual é o nosso problema, meus irmãos? A palavra nos dá meios e caminhos, a gente não acredita na palavra. O Senhor vai lá e diz assim, ame que vai dar certo. A gente fica, eu acho que não. Precisa nem estar endemoniado não. Só chateadinho mesmo. Aí fica, não, acho que não. Se eu amar aí mesmo, que sem vergonha vai fazer. E Paulo está dizendo assim, ó, amem ele. Paulo não está nem aqui dizendo assim, mas se ele voltar a fazer igual Jonas, né, que a gente viu aqui nos domingos. Mas se ele voltar a fazer, não, Paulo está dizendo assim, igreja, vamos amá-lo. Se ele for fazer depois, ele tem um problema com Deus, mas o nosso papel é amá-lo. Por fim, a restauração, meus irmãos, ela deve ser uma atitude coletiva da igreja. Versículo 10, mais uma vez. Se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês. Assim como a igreja deve participar da repreensão, da disciplina, a igreja também deve participar do perdão. Como assim, pastor? Às vezes alguém está sendo disciplinado pela igreja, por conta que descumpriu, foi contra alguma coisa da palavra e aquilo afetou as pessoas. Aí vai lá e essa pessoa é disciplinada, repreendida, é orientada dentro da palavra. Aí, sei lá, você não gosta, é muito meu amigo, não gostei. Não gostei. Vou usar o exemplo do louvor aqui que tá mais fácil, tá, gente? Não é nada com você não, tá? Aí tá lá, tá aqui, olha, fulano tá afastado aqui do louvor, né? Aristolfo não pode cantar. Aí tá afastado. Aí vai lá, líder do culto de senhoras, que não tem, né? Também estou usando aqui outro fictício para não dizer que estou usando não. Aí tá aqui o culto de senhoras. Aí a senhorinha diz assim, não, Aristolfo é meu amigo, aqui ele vai poder cantar. Aí a igreja não participa da disciplina. Aí esse cidadão, ele não entende que ele está errado. A igreja deve participar da disciplina. Entender, participar, orientar. Sentei do lado daquele irmão. Eu estou sabendo que ele está vivendo essa situação. Se eu tiver uma oportunidade, orientá-lo. Se eu receber na minha casa, se eu conversar com ele ali no seu David, poder ter a oportunidade de orientá-lo e ajudá-lo na sua correção. Agora, uma vez que nós estamos restaurando, a igreja também deve toda restaurar. Da mesma forma, quando Aristolfo agora retornar, eu não posso ficar ali no banco. Não, esse aí vai voltar. Não. Se a igreja entendeu que fulano agora está sendo restaurado, se não tem nada antibíblico, eu estou falando aqui considerando que não se está fazendo nada contra a Bíblia, viu, gente? Então, assim, se encontrou-se elementos, se conseguiu perceber o arrependimento do irmão a ponto disso, eu não posso ficar agora aqui rancoroso no meu coração e não participar da restauração que a igreja está fazendo. Você entende isso? Esse é o papel da igreja. Sabe por quê? Porque se não fizermos isso, Satanás está bem ali encostado na porta, só esperando meios, momentos e oportunidades para fazer. Nem Paulo desprezou o que Satanás faz em uma igreja que não repreende e que não restaura. E ele diz, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós. O que Paulo está dizendo é que se a igreja não repreende,
mas também não restaura, não cumpre o papel que Cristo lhe ordena, Satanás encontra vantagem sobre a igreja. Satanás encontra vantagem sobre a igreja quando ela deixa de disciplinar os faltosos, mas também quando ela deixa de restaurar os arrependidos. E aí ele diz: pois não ignoramos as suas intenções. O inimigo é derrotado, eternamente derrotado, mas não ignoramos as suas intenções. Enquanto ele estiver por aí, estará tentando tirar pessoas do caminho de Cristo. E nós, enquanto igreja, não podemos dar vantagens a Satanás. Que, enquanto igreja, possamos amar uns aos outros. Entender que muitas vezes esse amor vem por meio da disciplina. Entender e separar o que é apenas um desejo, uma intenção, uma percepção pessoal, como foi Paulo viajando ali, mudando a sua rota, do que é algo antibíblico, algo incorreto e algum pecado. Que o Senhor nos dê essa consciência formada na palavra de Deus. Porque aí, meus irmãos, quando nós melhorarmos a nossa conduta de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz, Satanás não encontrará vantagem sobre nós. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor. Fique de pé no seu lugar.